Meus senhores, minhas senhoras, nos próximos dias andevêm situações sombrias no seio do Partido Frelimo. O que aconteceu na reunião que houve, que tinha como objetivo a eleição de um possível candidato à sucessão do presidente Nyusi, trouxe consigo situações que já vinham anteriormente a uma decadência. E isto resultará, nos próximos dias, o fim do Partido Frelimo no que diz respeito às divisões. Bom, vamos fazer uma pequena reflexão sobre o que aconteceu naquela reunião e antes mesmo do que aconteceu. Vamos fazer. Lembremos que anteriormente existiram, digamos, membros do próprio partido que mostraram interesses de poder candidatar-se a cargo da presidência da República. No entanto, estes nomes são nomes sonantes dentro daquele partido, nomes que estiveram durante anos à espera desta oportunidade. Bom, chegado o momento da reunião, olha o que aconteceu. Esta é uma reflexão profunda, dando resultado daquilo que aconteceu naquela reunião. Bom, a Comissão Política, que tem como objetivo elaborar a lista e, por fim, levar ela até ao Comitê Central. E, por sua vez, o Comitê Central tem como a prerrogativa, a decisão, tem como base decidir sobre os nomes que estarão arrolados na lista. Bom, de lembrar que antes mesmo, no seio daquela camada, no seio do partido, existiam nomes a vincular, nomes que mostraram-se interesse em também poderem fazer parte desta lista. Bom, a Comissão Política elabora uma lista com um objetivo. Aquela lista tinha como base defender os interesses da atual liderança do partido e da República. Bom, os nomes que tinham sido arrolados na lista, em referência, tinha lá o Roque Silva, que é o secretário-geral do partido, que com ele daria continuidade aos interesses do atual presidente da República. Esta é uma estratégia dos presidentes. Bom, ao trazer a lista ao Comitê Central, e o Comitê Central, ao perceber-se da situação, poderia chumbar os nomes, mas não o fizeram para não terem que ferir sensibilidades. O que eles fizeram? E sugeriram que o colocassem mais nomes naquela lista, tivesse adição de mais nomes naquela lista. Claro que eles não, não foram específicos em determinar quais nomes deveriam fazer parte daquela lista. Mas, em contrapartida, o simples fato deles terem sugerido que o colocassem mais nomes, esperava que a Comissão Política colocasse os nomes que estavam sendo vinculados naquele seio. Temos aí os nomes a vincular. O Aires Ali, que está há tempo à espera desta oportunidade. Temos lá a Luísa Diogo e temos também o Faquina e muitos outros membros. E além daqueles que anteriormente, a posterior, mostraram-se interesse em poder também fazer parte daquela candidatura. Temos aí o Gabriel também, Júnior, também mostrou-se interessado em fazer parte daquela lista. No entanto, a Frelimo surpreende a todos os seus membros a não trazer nem sequer um nome daqueles que haviam mostrado interesse, mas sim os nomes que iam de acordo com interesses da Comissão Política. E aí isto surpreendeu, chocou a todos os membros. Daí que o Comitê Central exigiu a colocação de outros nomes. E por fim, depois de muita insistência, daí a Comissão Política adicionou mais 2 nomes. Esses nomes também, mais uma vez, iam
fora daquilo que o Comitê Central esperava. Foram 2 nomes adicionados e estes 2 não tinham bagagem e também são pessoas que anteriormente não tinham mostrado ou manifestado interesse a concorrer. Isto tudo tinha como objetivo simplesmente colocar nomes que fariam o acompanhamento ao Roque Silva, porque esperava-se que com ele saísse como possível candidato a Frelimo. Daí que o Comitê Central, ao ver-se naquela situação, não podia mais fazer alguma outra coisa a não que partir pela votação. Bom, no ato da votação, dos 250 membros do Comitê Central, 140 absteram-se, indignados, porque não esperavam que efetivamente aquela lista tivesse aqueles nomes, porque eram nomes que não iam de acordo com a situação que está em causa. Mas sim, esperavam que os nomes que estavam sendo vinculados no seio do partido e lá fizessem parte. E por quê? Porque sabia-se, a comissão política sabia que não podia colocar esses nomes que estavam a vincular, porque colocaria em causa os interesses da atual liderança do partido, assim como do Estado. Daí que elaborou-se uma lista que ia de acordo com os nomes que salvaguardariam os interesses da comissão política. Em particular, o Roque Silva, que é mais achegado, alinhado e também baseia-se no mesmo ideal daquele que governa este país. Bom, elaborou-se uma lista com 5 nomes. Dentre 5 nomes, simplesmente 4 não tinham nada a ver, não tinham uma bagagem enorme, não tinham nada, todos não tinham nada, mas sim, entre 5, esperava-se que o Roque Silva fosse eleito. Esta é a projeção da Comissão Política da Frelimo. Bom, o Comitê Central, ao ver-se nessa situação, foi-se ao voto, ou seja, os 110 membros do Comitê Central votaram. Nesta votação, constatou-se uma interpretação. 103 membros votaram no Daniel Chapo por falta de alternativa, por falta de opções. Nesse caso, poderiam ir ao Roque Silva, mas também não foram para dar a entender de que ele não é bem visto, não tem uma imagem, digamos, que sustenta a confiança daqueles membros e, consequentemente, claro, de todo o país. Daí que optaram em Daniel Chapo. 7 votos foram para o Roque Silva. O Roque Silva, ao perceber-se daquilo, por uma vez que alguém o havia garantido que seria como o possível candidato à presidência, e ele, confiante de que, como secretário-geral do partido, evidentemente iria acarretar muitas votações, poderia ser um eleito. Esperava na sua pessoa que isso pudesse acontecer. Em contrapartida, deparou-se com uma outra realidade, de que mostrou-se que ele não é bem, digamos, bem visto no seio daquele partido. Daí que, como resultado da sua indignação, desistiu da segunda volta de votação e abriu mão do cargo de secretário-geral do partido, porque para ele não fazia sentido permanecer num local onde aqui não é bem visto. E checkmate para a própria comissão política da Frelimo, porque daí foi votado um nome na qual, onde que a comissão política não esperava, ou colocou aquele nome na lista pela estratégia, por ver de que um nome que não traz, digamos, muita história, muita bagagem, e daí que não ia ser votado, ia dar primazia à votação ao Roque Silva, e tudo saiu ao contrário. Foi votado o Daniel Chapo. Daí que água balde da comissão política da Frelimo. Daí também, em contrapartida, o Comitê Central, ou seja, a maior parte dos membros do Comitê Central absteram-se da votação. Tiveu-se 140 votos em branco. E isto mostra de que a comissão política, a maior parte daqueles membros
não foram de cara com os nomes que estavam rolados na lista. Não esperavam que os nomes fossem efetivamente aqueles. Esta é a contestação, a indignação destes membros. Em contrapartida, os 110, 103 votaram em alternativa. Não aquele que a comissão política presumia que possivelmente seria como mais eleito. Isto gerou um caos dentro do próprio partido. Caos que advém e que advirão daqueles que esperava-se que essencialmente fossem candidatos e que fossem mais votados. Estamos a falar dos membros que estão há anos à espera, dos tempos de que Busa tem então à espera desta oportunidade. E pela, a má prática, o mau pensamento da comissão política, não colocar os seus nomes, mas sim colocar nomes que nada têm sobre a governação, e daí simplesmente olharam pela a continuidade dos interesses de alguém que está a dirigir. E isto resultou num fracasso, ou seja, a comissão política deu-se de frente com as suas manobras. E o Comitê Central, insatisfeito com os resultados, com o que aconteceu, mas sim viu-se obrigado a ter que votar. E votaram na alternativa. Simplesmente, o que acontecerá no seio do partido será aceitar o que aconteceu, mas sim não tiveram a legitimidade de escolha. E daí haverá caos. Isto resultará caos, divisão do próprio partido, o fim do próprio partido Frelimo, simplesmente pela indisciplina do próprio partido. Cria manobras que resultam em uma indisciplina notória de que não irá beneficiar não beneficiar a maioria, mas sim teria que beneficiar alguns a mantiverem os seus interesses. Isto resultará em fim. Antevemos dias sombrios ao partido Frelimo. Aí que nós muito sabemos de que antes mesmo destas eleições já existiam membros dentro do partido, com situações de discórdia com algumas lideranças ou da forma como o próprio partido estava sendo dirigido. Já havia aquele descontento dentro do próprio partido. Já havia aquela, inconformidade com a liderança do próprio partido. Daí que, com esta reunião, veio já a carimbar, a acreditar de que, efetivamente, o caos está instalado e aí que partirá-se para a divisão do próprio partido. Haverão grupos que irão se unir e daí resultará ao fim do próprio partido. Daniel Chapo não traz consigo uma bagagem enorme sobre a liderança e, principalmente, não se pode fazer uma comparação com aqueles nomes na qual onde mostraram-se interesse em vincular os seus nomes naquela lista, porque esses sim têm uma bagagem enorme, uma história, carregam consigo uma história, mas em contrapartida, pela intenção de algum grupo de manter os seus interesses, falharam. E nessa falha resulta como eleito o Daniel Chapo, porque o Roque Silva, não podemos o dizer, tanto quanto dentro do seu partido não é bem visto, assim como em geral todos os moçambicanos, será um fracasso total. Daí que a Frelimo tinha tudo, mas muitíssimo tudo, para que pudesse dar certo. Os nomes que tinham sido anteriormente vinculados como interessados a candidatar-se são nomes fabulosos, gigantes, com um currículo invejável, pesados. Mas enfim, a Frelimo não soube aproveitar, ignorou todos os fatos, em detrimento de ter que priorizar os interesses de um grupo. O grupo este que é a liderança, dar sequência à continuidade da liderança atual. E isto fracassou. E o fracasso resultou na eleição da alternativa. E esta alternativa, que é o Daniel Chapo, olha o que deu. Bom,
estamos cá disponível para poder fazer, analisar os estudos que possam advir e dar resultados antes mesmo disso ter acontecido. Nos propusemos, estamos de mãos abertas para que nós também possamos dar o nosso saber perante alguns fatos que norteiam este nosso belo Moçambique. E se assim o fizerem, estamos abertos para poder debater. Mas enfim, esperamos dias sombrios resultante a esta reunião, a este congresso que tinha como objetivo a eleição de um possível candidato à sucessão do presidente Nyusi. Olha, o que saiu de lá foi tudo diferente, tudo ao contrário daquilo que se esperava. Tinha tudo para dar certo, mas foi um fracasso. A Comissão Política da Frelimo saiu-se infeliz com a sua manobra. Obrigado.